Vamos lá então? Eu sou o Dr. Lee, sou médico e no vídeo de hoje eu quero tocar em um assunto difícil de lidar, que é o que fazer quando você vai mal na prova e você falha. É um assunto que muitas vezes a gente prefere evitar tocar, a gente prefere não conversar sobre isso, a gente prefere varrer para debaixo do tapete, porque no momento do fracasso, a última coisa que a gente quer é ficar ali cutucando a ferida que está aberta, né, que está doendo. E é uma ferida do nosso ego, né, cara? Saber que você é insuficiente, porque é isso que está dizendo ali, sua nota, seu desempenho, é, um, é uma prova material, vamos dizer assim, da sua insuficiência, dói, machuca a gente, né? Machuca a gente de verdade. Então a gente prefere não conversar, mas eu tô aqui para te dizer que não só a gente pode conversar sobre isso de maneira amigável, de maneira tranquila, sem ser muito pesado, mas também é necessário que você fale sobre isso, tá? Não só para que você possa absorver, pegar alguma das ideias que eu tenho para te oferecer aqui, né? Vou querer oferecer um pouco da minha experiência, te dizer um pouco do que eu fazia no cursinho, no vestibular, enfim, na faculdade de medicina. E até hoje eu lido com isso, né? Porque na medicina o desempenho acadêmico ali e o desempenho profissional eles se misturam em um certo momento, mas também eu quero te mostrar como é que você aplica isso na sua vida de maneira genérica para que você possa errar menos, tá? E presta bem atenção na palavra que eu estou escolhendo. Eu estou dizendo errar menos. Eu não falei não errar, tá? Presta bem atenção nisso. Por quê? Porque não existe pessoa que não erra. Não existe momento da sua vida em que você não vai errar, tá? O que acontece? Todos os profissionais erram. Os médicos erram. Os juízes erram. Os advogados, promotores erram. Os auditores erram, se você é concurseiro, né? Engenheiros erram, arquitetos erram, cara, todo mundo erra. É absolutamente normal, tá? Você vai errar pro resto da sua vida, tá? Ah, mas então por que você está me falando isso? O que você quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer que a sua preparação, tá? Ela serve para que você reduza, né, o grau de erro. Veja bem, olha só, olha como é diferente o que eu estou te falando. Eu não estou te falando que você não vai errar, eu não estou te falando que você vai gabaritar em um certo momento você vira aquela pessoa perfeita que não erra nunca, tá? Não existe essa pessoa. Você reduz o grau de erro que você comete ao longo da vida. O seu treinamento, o seu estudo, ele serve para, essencialmente, você reduzir o grau de erro, para você errar, se errar, errar pouco, errar com menos intensidade, né? Não sei se dá para falar isso, mas assim, errar que não seja um erro grosseiro, que não seja um erro grave, capaz de comprometer aí, né, o teu profissionalismo, comprometer o teu paciente se tu for da medicina, comprometer o teu projeto se tu for engenheiro, comprometer, né, o teu parecer se tu for advogado, enfim, for da área do direito, tá? Você continua errando o resto da sua vida, mas você estuda para que você erre menos, para que a sua margem de erro reduza. Tá? O que eu quero dizer com isso? Veja bem, tá? Dentro da minha profissão, que é a medicina, né? Eu posso errar. Aliás, eu erro. Né? A tendência é que conforme eu avance na minha carreira, conforme eu adquira mais experiência, conforme eu estude, tá? As coisas que eu erro, se eu erro, né? E muitas vezes a gente erra mesmo, alguns errinhos bobos, mas se você erra, né? Você erra pouco, você erra com uma margem muito baixa, tá? É assim que é. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um paciente que é diabético, ele faz uso de insulina ali, né? E ao invés de dar, não sei, 4 unidades de insulina para ele, num horário, num determinado horário, tipo à noite, né? Eu dei 3 unidades de insulina, eu dei 2 unidades de insulina. Bom, a glicemia dele, você pode argumentar que isso é uma dose errada, e pode ser, né? Eu diria que é uma dose insuficiente, vamos dizer assim, tá? Mas vamos dizer que é uma dose errada. Bom, a glicemia dele vai estar mais alta. Tá? É um erro grave? É um erro que vai comprometer a vida do paciente? Não. Provavelmente não. Ele pode ficar ali com a glicemia um pouco desajustada, mas em uma segunda visita, em um segundo exame, né? Ele, quando estiver fazendo o controle como se diz, na casa dele, ele vai me dizer, olha, doutor, bom, a minha glicemia está muito alta ainda. Eu acho que essa dose aqui não foi o suficiente. Eu vou olhar para aquilo e falar, bom, é verdade, né?
Tudo bem, então vamos melhorar aí essa dose de insulina. Isso é um erro. Você pode argumentar que é um erro, né? Para todas as causas e efeitos, eu estou chamando isso aqui de erro aqui, né? Não necessariamente é, mas eu estou chamando de um erro. É um erro pequeno, é uma margem de erro pequena. Agora, o que eu não posso fazer? Porque eu já vi acontecer, inclusive, tá? É você dar 50 vezes a dose de um remédio para um paciente porque na sua distração ali você leu errado, você não sabe a dose e aí você dá uma dose que é 50 vezes a dose. Cara, eu não tô brincando, eu já vi isso acontecer. E não foi sob o meu olhar, pelo amor de Deus, mas quando eu era estagiário ainda, né, quando eu estava no internato, eu vi um médico, por engano, dar uma dose 50 vezes maior para um paciente. E ele teve como é que se diz? Uma lesão renal aguda, o paciente ficou mal pra caramba, fritou os rins do cara, né? E aí o foda, desculpa aí, né? Aliás, desculpa o caralho. Foda-se. Mas assim, o foda dessa situação é que assim, no caso não foi só o médico que errou, né, cara? Porque aí a enfermeira deixou passar, o técnico de enfermagem deixou passar, outros médicos deixaram passar e ainda assim foi administrado a um paciente aquela dose que foi completamente errada, que fritou os rins do cara. Mas assim, isso é um erro grosseiro. Você se prepara a vida inteira para não acontecer esse tipo de merda, para você não fazer esse tipo de cagada, entendeu? Mas acontece, cara, assim, acontece. Você se prepara para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Outra coisa do mundo da medicina que você não pode fazer, que você precisa estudar para que isso não aconteça, que é um erro grosseiro, fudido, sabe? Um erro que, em termos de medicina legal, a gente vai chamar isso de... como é que era agora? Não era inaptidão, é imperícia. Isso. Né? Quer dizer, a pessoa ela deveria estar preparada para aquilo, se espera que no nível dela ela esteja preparada para aquilo, mas ela não sabe nem o básico para fazer um diagnóstico simples. Então, muitas vezes, por exemplo, vai chegar, não chega, né, um paciente que está com dor abdominal, né, que ele tem sintomas de oclusão intestinal, vamos dizer assim, né? Se eu faço um diagnóstico dizendo que ele tem uma hemorragia cerebral, cara, desculpa, isso não é um diagnóstico diferencial, é só que você é burro e você não consegue relacionar não, perceber que uma coisa não está ligada com a outra. Ou se tiver, assim, ó, a chance de que isso aconteça é muito rara, é muito improvável que uma coisa esteja ligada com a outra, pode acontecer, mas verdadeiramente é imperícia, quer dizer, é falta de capacidade técnica, né? E aí você estuda para que não chegue nesse ponto, porque isso é falta de capacidade técnica mesmo, né? Pode acontecer, você pode fazer um diagnóstico errado e no final das contas era alguma coisa na cabeça e os sintomas eram inespecíficos no abdômen? Puxado, mas pode acontecer, vai. Mas assim, normalmente não é. E você estuda para não deixar que esse tipo de coisa passe. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer, né? E acontece com uma frequência maior do que você imagina, tá? E a vida inteira vão acontecer momentos raros, conforme você estuda, né? Que você vai errar se você for uma pessoa bem capacitada, mas você vai errar, cara, é inevitável, inevitável. Eu não conheço uma pessoa, até os médicos mais competentes que eu conheço, né, eles não gabaritam prova. Tem a exceção de um cara que eu conheço, que eu já falei dele aqui para vocês, que é um cara que vai para a Austrália, que é um médico assim, excepcional, que esse desgraçado ele gabaritava a prova de concurso público, mas ele é assim, olha, fora da curva. Fora esses casos assim, que o cara é muito fora da curva, eu não conheço ninguém que gabarita a prova, tá? Ele é um caso muito excepcional. Mas de forma geral, até os médicos mais capacitados que você conhece, até porque prova, na verdade, você aprender a fazer prova, os médicos mais capacitados também erram na hora de fazer prova, erram na hora de escrever alguma coisa, erram às vezes na hora de dosar alguma coisa, mas desde que seja um erro pequeno, tá? Uma pessoa que é muito capacitada, que estuda muito, na hora da prova o que acontece é que ela erra pouco, mas ela ainda erra. Fora esses casos aí que eu falo brincando, né, na verdade, mas ele erra muito pouco. Tá? Você pega provas muito competitivas, eu estou sempre trazendo um exemplo aqui da medicina porque é o meu exemplo, é o meu mundo, tá? Então eu consigo falar com mais propriedade. Mas você vê isso também, cara, em qualquer outra área, pelo amor de Deus, em concurso público, você pega aquela gente que eu tenho uma admiração assim, olha, eterna por aquelas pessoas que fazem arguição oral, cara, em concurso público, né, na área de direito, na área da polícia, assim, a coisa incrível, umas pessoas com uma memória assim prodigiosa, cara, que respondem perguntas e vão sendo sabatinadas ali e respondem tudo com uma capacidade técnica incrível. Você vai ver a nota deles não é 100, a nota é 93, a nota é 92, às vezes a nota é 88, não sei. O pessoal tem a mania de postar suas notas ali na arguição oral. E, cara, até um cara que tem aquela capacidade de fazer uma argumentação
oral foda de discutir um tema denso, lembrar determinações que foram passadas em lei em algum outro momento ali, e eles também erram. Eles não dão uma resposta completa. Eles tiram uma nota alta, veja bem. Eles tiram uma puta nota, mas eles também erram. Eles também deixam passar alguma coisa às vezes. Acontece, tá? Você estuda para que ao longo da sua carreira você erre menos. O que eu fazia, tá? Quando eu estava no cursinho, o que eu fazia? Qual que era a minha estratégia? Porque eu sei que muita gente aqui que me assiste, está no cursinho, está em época de concurso público, está na faculdade também, então vou tentar fazer um medley, um pupurri aqui das coisas que eu fazia para consertar os meus erros, enfim, né, para poder ter o máximo de feedback para eles não, desculpa, deles, né? Então, primeira coisa, cara, é você olhar os seus erros nos olhos, tá? Você não pode encarar os seus erros como se fosse uma medusa, cara. A grande metáfora da medusa, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é que é o medo, né? Tipo assim, a medusa não era só um bicho que, olha só, você olhava, não sei se vocês lembram dessa história, né? Que a medusa era um monstro mítico da mitologia grega, que quem olhava nos olhos dela ficava paralisado. Cara, a paralisia é o medo, né? E você não pode deixar ficar paralisado pelo seu erro. Você não pode deixar que o erro seja sua medusa, de ficar paralisado por ele. Não, você vai olhar nos olhos do seu erro e você vai encarar ele de frente. Por quê? Porque o seu erro é onde está o seu tesouro. Atrás do seu erro é onde está o seu tesouro. Escondido atrás do seu erro é onde está o seu tesouro. Né? Por quê? Veja bem, olha só, presta bem atenção que essa é a parte importante aqui do vídeo. Tá? Quando você erra, o que o erro está te falando? Olha só, essa é a parte que você não estudou, ou se você estudou, né, você não prestou atenção direito no enunciado, ou se você prestou direito atenção no enunciado, às vezes porque você estava nervoso, você escolheu a opção errada, ou se você até escolheu a opção certa, mas depois, na hora que você estava voltando para corrigir, nos últimos 5, 10 minutos ali, você mudou de opção, tá? Olha como o erro, ele é cheio de feedback para te dar. O erro está cheio de coisa para te contar. Né? Ele precisa te falar isso. E ele só vai te falar se você conversar com o seu erro. Então conversa com o seu erro. O que eu fazia na época do vestibular? O que eu fazia na época do cursinho? Eu pegava as provas que eu ia mal, eu pegava as questões que eu errava e eu não ficava assim, errei isso daqui, né? Porra, não vou mais olhar isso. Não, cara. É desconfortável, é ruim. É muito chato você olhar e ver que, cara, todo mundo foi bem, acertou uma questão que deveria ser fácil e só você errou. Ou você tem a sensação que só você errou também, que não é verdade. Mas você pega e analisa o seu erro, conversa com o seu erro. Né? Traz ele para tomar uma cerveja contigo, traz ele para tomar uma Coca-Cola contigo e pergunta assim, e aí? O que aconteceu? E ele vai te contar, pega aquela questão que você errou e analisa. O que eu fazia era literalmente classificar assim, questão 1, né? Eu errei, foi falta de atenção, eu errei, foi porque eu troquei nos últimos minutos, eu sabia a resposta, mas eu troquei nos últimos minutos, eu errei porque eu não sabia a matéria, eu realmente nunca tinha estudado, nunca vi aquilo, ou eu errei porque, sei lá, né, a questão era difícil, eu chutei e, enfim, não sei, né, mas eu tentava sempre classificar as questões de alguma maneira. Quando você faz esse tipo de classificação, né, o que ia acontecendo? Eu percebia que muitas vezes não era falta de conteúdo o meu problema. Né? Eu já estava ali no segundo ano de cursinho quando eu comecei a fazer isso. Eu percebi que eu já tinha visto todo o conteúdo. Aquela questão que eu errei no simulado não foi por falta de estudar. Eu sabia, mas muitas vezes era porque eu estava nervoso e aí no último minuto, quando você está fazendo aquela revisão ali antes de entregar o gabarito, eu trocava porque eu pensava assim, não é possível que seja tão fácil essa questão, é outra opção. Eu trocava, né? E isso me fez perceber que o meu grande problema na época do vestibular não era falta de conteúdo, não era falta de conhecimento técnico, mas era insegurança. E até hoje é insegurança. Até hoje é insegurança. Eu não sei se você acompanha o canal desde o começo, mas lá no começo dos primeiros vídeos eu contei uma história aí que eu fui fazer uma prova recentemente, aí nos últimos meses, uma prova que era importante para mim, né, de residência médica, e me dei mal. Fui muito mal, mas porque no dia eu estava tão nervoso, cara, eu estava tão inseguro, que na última hora eu troquei várias opções, que me deu dor de barriga no meio da prova, eu comecei a fazer a prova com pressa porque eu precisava sair. E, bom, acontece, cara. Acontece, assim, eu sou médico, mas eu não sou perfeito. E apesar de estudar, eu percebi que eu não sou imune a também ficar inseguro. Então acontece. Só que o que eu fiz? Eu olhei para aquela prova, né, percebi que, olha, agora também, em nível de residência médica, meu problema não é falta de estudar. Eu peguei, fiz uma correção ali da prova e percebi, bom, essa questão aqui eu sabia, essa questão aqui bom, eu não sabia, talvez eu precisava estudar mais, com mais profundidade. Isso aqui, essa questão que eu nunca vi na vida,
né? Ou seja, eu fui tentando extrair, eu trouxe o erro para conversar comigo e fui tentando extrair ao máximo que eu podia daquilo, tá? Era o que eu fazia na época do cursinho, era o que eu fazia na época da universidade e é o que eu faço ainda hoje, né? Você tem que trazer o erro para conversar com você, porque é atrás do erro que se encontra aquilo que você tanto quer, que é a sua aprovação, que é o seu desempenho, tá? E, como eu te prometi, eu acho que isso vale, eu vou falar assim como isso se aplica na sua vida também, tá? Desculpa. Quando você comete algum erro, vamos dizer que você entra num relacionamento que, sei lá, cara, né, você não devia ter entrado, você se envolve com uma pessoa que não era legal, você fala alguma coisa que você não devia, né? E muitas vezes a nossa primeira reação é querer varrer isso para debaixo do tapete, fingir que aquilo não aconteceu, não tocar mais naquele assunto. Só que aquilo vira um veneno assim na sua vida, sabe? Enquanto você não conseguir lidar com aquele erro, enquanto você não conseguir extrair qual que é a moral da história, aquilo fica escondido, fica apodrecendo dentro da gente, né? É, repara como isso vale tanto para a vida acadêmica, né, como para a nossa vida pessoal. Quer dizer, um erro que você não corrige na sua vida acadêmica, na sua prova, você ignora que às vezes foi nervosismo, você ignora, por exemplo, que foi porque você nunca viu a matéria, se você não corrige a questão, né, você ignora que, sei lá, cara, foi porque você até sabia a matéria, mas você não prestou atenção numa nota de rodapé que caiu na prova e você não sabia que caiu na prova. Se você não corrige, se você não percebe que tem essas coisas aqui, você está fadado a errar ele de novo. E é a mesma coisa na sua vida pessoal, é a mesma coisa na sua vida emocional, na sua vida, enfim, né, fora da academia, na sua vida profissional, né? É a mesma coisa. Quer dizer, se você não para extrair a moral da história daquilo que aconteceu, se você não para tentar entender onde é que foi que você errou, você está fadado a cometer aquele erro de novo. Mas é doloroso olhar, né? Vamos dizer que você terminou um relacionamento, cara, e foi um término meio traumático, foi meio repentino. De repente, sei lá, você e ela nunca mais se viram depois de ter se falado uma última vez que vocês brigaram, cada um foi pro seu canto. E até hoje você fica pensando naquilo, você não consegue seguir em frente, né? Você não consegue superar aquele fim de relacionamento. Cara, enquanto você não falar sobre isso, e eu não digo só ficar falando com seus amigos, né, desabafando, não seja aquele bêbado chato, né? Mas eu quero dizer, realmente analisar o que aconteceu. Quer dizer, o que aconteceu naquela época que vocês brigaram, né? Quem que estava errado, ou os dois estavam errados, quem falou o quê, em qual contexto, de que maneira você é responsável, né, dentro dessa história, e porque a gente sempre tem uma parcela de culpa, a gente não pode se isentar dos problemas, né? E o que você aprendeu daquilo, né? De que maneira você poderia usar aquela experiência para não cometer o mesmo erro? Qual que é a moral da história, né? E enquanto você não faz esse exercício de extrair a moral da história, dificilmente você vai conseguir chegar em algum lugar, dificilmente você vai evitar, né, que aquele erro aconteça de novo. Então você com certeza conhece alguém, e eu estou falando aqui dos relacionamentos, né, mas serve para qualquer coisa, mas dentro do contexto de relacionamento, com certeza você conhece alguém que sempre cai no mesmo tipo de relacionamento, sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoa, sempre se vê no mesmo tipo de problema, e às vezes essa pessoa é você, né? Quantas vezes você já se viu no mesmo tipo de situação e se perguntou, cara, eu não acredito que isso está acontecendo de novo comigo? E aí não precisa ser só relacionamento pessoal, né, cara? Às vezes é uma situação no trabalho, às vezes é uma situação com a sua família, né? Às vezes é uma situação com os seus amigos, né? Você se viu ali num desentendimento e de novo aconteceu aquilo e a parte difícil é você conseguir olhar para aquela situação, olhar para aquilo que está errado e perceber qual que é a sua responsabilidade naquilo, qual que é o seu papel naquilo. Você precisa ter uma conversa honesta consigo. E é por isso que eu digo que você tem que chamar o seu erro para conversar, né? Porque o seu erro, na verdade, é seu, é sua parte, é você, e você precisa ter uma conversa honesta consigo mesmo, seja quando você está fazendo a prova, que você vai corrigir as questões e falar assim, olha, onde eu errei, o que eu fiz de errado ali, porque, porra, nesses casos não foi a sua namorada, o seu ex-namorado, enfim, seu ex-namorado que fez a prova, foi você. Da mesma maneira, não tem só como você, aliás, até tem, né? Mas dificilmente quando você vai conversar com alguém com quem você teve um desentendimento, a pessoa vai te dizer, eu fiz errado. É muito mais útil e produtivo você se perguntar qual foi o meu papel aqui nessa relação que não deu certo, enfim, que a coisa descambou, né? E você conseguir extrair o erro para você, né? Você conseguir extrair a responsabilidade para você, porque isso vai te empoderar, tá? E essa é a grande mensagem desse vídeo aqui, né? Você se empodera com o seu erro. Você não está isento de errar, você vai continuar errando, como eu te disse. Todo mundo erra, todos os profissionais erram, os médicos erram, os juízes erram, engenheiros erram,
mas todo mundo erra com uma margem de segurança. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Você erra, mas você erra menos. Você estuda para você não cometer um erro grosseiro. Eu, quando erro, eu erro o mínimo possível para que, se acontecer de eu deixar alguma coisa passar, seja passível de uma enfermeira, uma técnica, enfim, um colega conseguir atenuar, reparar ali meu erro e que não seja um erro grosseiro, né? Mesma coisa, para o engenheiro ele trabalha com margem de segurança, ele faz cálculos ali, tem assistentes, enfim, tem auxiliares que fazem isso também, juízes fazem isso também, arquitetos fazem isso também, não importa a sua profissão, né? Você sempre trabalha com uma margem de segurança, mas é normal você errar. É isso que eu quero que você entenda no final. E o que você faz quando você erra? Você corrige, você olha para o seu erro, traz ele para conversar, né? Pergunta o que foi que aconteceu de errado, anota, cara, tenta extrair qual que é a moral da história, traz ele para o seu universo, né? O que foi que houve de errado. E depois disso, você implementa, você melhora, enfim, né? Para que isso não aconteça de novo, tanto na sua vida acadêmica quanto na sua vida pessoal, tá? O erro, ele não pode ser a sua medusa, tá? Eu não quero que você fique paralisado pelo seu erro. Não é para você olhar para o erro, né? Não sei se você lembra da história da medusa e ficar petrificado, né? Não é para você ficar petrificado, né? Com medo, ficar paralisado. Você tem que olhar ela nos olhos, né? E cortar a cabeça da sua medusa, do seu medo, né? Você tem que vencer o seu medo ali de olhar para o seu erro, tá? É isso. Esse vídeo é sempre difícil, é sempre desconfortável, mas agora, né, resumindo de maneira prática, o que eu quero que você faça é pega o seu erro e analisa. Escreve no papel mesmo. Escreve no papel, né? O que foi que aconteceu, tá? O que deu de errado, qual foi o meu papel nisso, o que eu posso fazer para me assegurar que isso não aconteça de novo. Faz isso com as suas provas, faz isso com a sua vida. É um experimento bom. Escreve num diário, você vai ver como te ajuda, né? E eu espero que esse vídeo te ajude também, se não a errar menos, né? Ou melhor, né? Nunca errar, eu espero que não aconteça isso, porque, enfim, não existe pessoa que não erra, como eu sempre digo, né? Mas assim, que seja pelo menos para causar aquele desconforto ali, dar aquela pulguinha na orelha, para que te faça pensar, tá? Para que, enfim, você consiga extrair alguma coisa de positiva ali e implementar na sua vida uma coisa legal, tá bom? É isso, a gente se vê na próxima aí. Até lá!